Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Agradecemos o privilégio de entrar em sua casa, em nossa cidade, em nosso estado e em outros estados desta nação. É um privilégio muito grande, é um presente de Deus poder estar com vocês presente e estar com o povo em casa de longe, 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, nos assistindo também. É um presente de Deus. E o texto que eu quero ministrar ao coração de vocês, presentes e os que estão em casa, apenas um versículo. Gênesis 7:1 diz que o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. É muito profundo. Se você olhar para a palavra, você vai ver que naquela época já o povo estava corrompido, a terra estava cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que o povo havia se corrompido por inteiro, mas Deus olhou para um homem. No meio de uma geração corrupta, ele mantinha integridade, Noé. E hoje, nessa noite, Deus também está olhando para você e através de você, vendo integridade. Vamos orar? Senhor, que vê a integridade do coração de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olhou para nós e reconheceu que temos nos esforçado para sermos íntegro e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Vamos lá. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. E o Senhor é nossa sorte. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, mas não importa o que eu sofri, o que importa é que sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que
sobrevivi. Aleluia! Os sobreviventes aqui nessa noite, diga aleluia! Somos sobreviventes. Deus nos tirou das trevas para a luz. Aleluia! Eu aprendi, vamos lá. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Aleluia, aleluia. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 18, nós vamos ler alguns versículos, tá? Vou precisar da sua atenção. Obrigado, pastor. Vou precisar da sua atenção, que nós vamos ler alguns, pular um pouco para frente. Atos 27, capítulo 18. Eu ouvi esta palavra, esta mensagem, bem lá no comecinho da minha jornada, e na época eu não dei muita importância, talvez porque ainda estava muito, no início. Se eu tivesse ouvido ela hoje, de repente ela faria mais sentido para mim, e o Senhor me trouxe à memória essa mensagem que eu já ouvi bem lá 4 anos atrás, para compartilhar com vocês. É uma mensagem de esperança, vai te ajudar de repente a identificar um momento que você esteja passando na sua vida hoje. Quero te convidar a ficar de pé, se você puder, em reverência à palavra do Senhor. Atos 27, a partir do versículo 18. Eu ia usar a Nova Versão Internacional, que é a que eu gosto mais de usar assim na igreja, mas ela tem a capa igual, então eu acabei pegando outra versão, Juninho. Eu sei que o seu computador te dá as opções aí. É a Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto de usar a NVI, que inclusive foi minha tia Nilza que me presenteou, mas ela também tem a capa vermelha. Eu acabei pegando aqui, saindo correndo enganado. Quero saudar também os irmãos que estão em casa, nos assistindo, com a paz do Senhor. Espero que essa palavra venha a falar grandemente ao seu coração. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora,
na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto o que aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Aí agora nós vamos lá para o 42, versículo 42. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. 28:1. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixará viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já havia muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mandou de parecer, diziam que eram um Deus. E para encerrar, nós vamos lá para o 28, capítulo 28, versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que ia lugar, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pai querido, esta é a palavra que o Senhor escolheu para essa noite. Que ela venha, Pai, a florescer nos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus, fala conosco nessa noite. Amém. Pode se sentar aí, querido. Fica à vontade. Nós estamos vendo aqui, Paulo estava sendo transportado, a pedido dele, inclusive, de Cesareia para Roma. E isso aconteceu porque Paulo chegou num determinado momento da vida dele, que ele disse basta. Ele se cansou da situação que ele estava vivendo em Cesareia. E às vezes é isso que nos falta, a você e a mim, diante de algumas situações que nós vivemos. Dizer basta, cansei, não quero mais ficar nessa situação. E o Paulo aqui nesse momento, ele estava em Cesareia. Fala oi aí para Cesareia. Oi, Cesareia. Fala oi para Cesareia, gente. Isso. Paulo estava em Cesareia. Não vou pregar sentado não, tá, gente? Cesareia é um lugar de humilhação. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é do ventilador. Cesareia é um lugar de humilhação. Cesareia é lugar de prisão. Cesareia é lugar de você ser, onde você vai ser apontado inocentemente. Que isso fique claro, porque Paulo estava sendo julgado pelo grave crime de pregar o Evangelho de Jesus.
Paulo estava sendo julgado, ele estava passando por humilhação, preso, só porque ele estava servindo a Jesus. E ele se cansou disso. Ele cansou de levarem ele lá na frente dos homens importantes daquele tempo, dos governadores, e eles não resolviam nada. E Cesareia também é um lugar onde as pessoas vão se juntar para te matar, na intenção de te matar, porque além de estar preso, humilhado, subjugado, sendo apontado injustamente porque ele não havia cometido crime nenhum, ele ainda descobriu que homens estavam tramando a sua morte. Inclusive fizeram um pacto de não comer enquanto não conseguissem matar ele. Só que Paulo chega num determinado momento que ele diz: cansei. Aí você pode estar se perguntando aí no seu lugar agora: mas o que eu tenho com isso? É que talvez você esteja vivendo uma Cesareia na sua vida. Talvez você esteja numa Cesareia hoje. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E talvez a sua Cesareia seja seu emprego, um patrão que te humilha. Sua Cesareia seja no seu casamento. A sua Cesareia seja dentro da igreja. E eu não sei qual é a sua Cesareia, e também não sei se você está em Cesareia hoje. E eu espero que até o final dessa mensagem você consiga identificar em que fase da sua vida você está. Por isso que eu coloquei ali, não sei se dá para você ver, um controlezinho de videogame ali. Videogame, você já viu que quando você vai... Eu não jogo videogame. Quando eu era criança, joguei um pouco, mas lá em casa nem tem. Meus filhos nem são muito apegados com isso. Mas você escolhe a fase que você quer. Se você quer fácil, médio ou difícil. E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós estamos passando por uma fase mais leve, aí ela fica moderada, e tem vezes que ela chega num nível que a gente pensa que não vai suportar. Só que Paulo tinha um objetivo, que era chegar em Roma. Oi, Roma. Vou sentar aqui em Roma agora. Roma era o lugar de liberdade. Nós lemos ali no finalzinho do texto que lá Paulo pregava livremente. Roma era um lugar de exaltação e não de humilhação. Roma era um lugar de alegria. Roma era um lugar onde Paulo estaria de frente com o imperador. E ele sabia disso. Às vezes você vai me dizer assim: mas não foi lá que ele morreu? Mas ele morreu como um ícone, um mártir. No entanto, nós estamos falando dele até hoje, e creio que as gerações vão continuar falando dele, do apóstolo dos apóstolos. Porque é melhor você morrer por um propósito do que você viver sem propósito nenhum. Você concorda comigo? Paulo morreu por um propósito. Então eu acredito que ele tenha morrido feliz, porque estava fazendo aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. E lá estava ele, naquele lugar onde ele não era suportado, ele era respeitado. Porque em Cesareia as pessoas te suportam, mas elas não te respeitam. Elas te suportam porque tem que te suportar, mas não há respeito, não há consideração. E nesse trajeto, porque ele chegou lá, o apóstolo Paulo passou por algumas situações, por algumas fases na vida dele. E você e eu, comigo e com você, não é diferente. Mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo,
Você pode notar até pela quantidade de pessoas na igreja, por essa nova onda que nós estamos vivendo aí do Covid-19. Mesmo em tempos tão difíceis como esse, eu posso te garantir, embasado na palavra de Deus, que existe uma Roma para mim e para você. Aleluia. Aleluia, amém. E eu não estou falando da Roma celestial, não estou falando da eternidade, porque isso aí é um fato nas nossas vidas, que nós queremos muito isso, iremos para lá em nome de Jesus. Eu estou falando da Roma aqui na terra. Dá para a gente viver ainda bem aqui, desfrutar das coisas boas que o Senhor tem guardado para nós aqui. Só que às vezes nós não saímos de Cesareia para Roma, porque nós não queremos encarar as fases. Me deixa aqui em Cesareia mesmo, meu patrão me humilha, meu patrão me paga mal, mas vou estudar não, me deixa aqui mesmo. É muito difícil chegar lá em Roma, dá muito trabalho, e aí a gente já desiste do plano de Deus para as nossas vidas. Estou falando espiritualmente, mas também estou falando financeiramente, profissionalmente, relacionamentos. Nós não queremos às vezes avançar nas fases, porque vai dar trabalho. E uma dessas fases, ou a primeira fase que Paulo passou e nós lemos aqui, foi a fase da tempestade. O que é tempestade? Tempestade, o próprio nome já diz, é chuva. Muita chuva, muito forte. Inclusive eu vou tomar emprestado aqui o fato da tempestade que nós vivemos agora aí há pouco tempo, em Calçado. Como exemplo, tempestades são ventos fortes, muita chuva. Só que nós temos a mania de demonizar as tempestades, ou de espiritualizar a tempestade, e espiritualizar o que é natural. Talvez você já tenha passado por isso. Hoje mesmo, às vezes, na hora que você estava para sair para a igreja, começou a chover, e você pensou assim: ó, o diabo se levantando contra mim aí para eu não ir na igreja. A gente às vezes ganha 2.000 por mês, gasta 3, aí depois vem aqui na igreja: pastor, em nome de Jesus, ora por mim, pastor, que o devorador se levantou na minha vida esse mês. Não é o diabo não, nessa hora não é o diabo, isso é tempestade. Tempestade é acúmulo, é a chuva, acúmulo de partículas de água, não vou saber explicar cientificamente, que formam a tempestade. Na nossa vida, ela é assim também, são coisas naturais, todo mundo vive, todo mundo vai viver. Não tem nada a ver com Deus te provando, ou o diabo se levantando, não, é coisa natural. E todo mundo vai viver, crentes e não crentes. Nesse navio haviam 246 pessoas, e choveu na cabeça de todo mundo. Não choveu só na cabeça de Paulo, porque ele era o apóstolo de Cristo, o apóstolo dos apóstolos. Choveu na cabeça de todos que estavam naquele navio, do Paulo, dos presos, dos escravos, de quem estava comandando. E tempestade é assim na minha e na sua vida. São coisas naturais. Há pouco tempo o pastor deu um testemunho aqui um pequeno incidente que ele sofreu ali no centro. Um rapaz bateu no carro dele. Quem tem carro vai bater uma batidinha, ou alguém vai esbarrar em você. Comigo nunca aconteceu, glória a Deus por isso. Mas você está sujeito a isso. Se você está vivo hoje, você está sujeito a ficar doente. Coisa natural.
Não tem nada a ver com o levante do inimigo. Eu ouvi um pastor falar uma coisa um dia desse e eu achei até engraçado. E ele falou nesse tom de brincadeira, ele falou: eu acho que no inferno nem tem cadeira, porque todo crente fala: o diabo se levantou, o diabo se levantou, o diabo se levantou. Ele nem senta mais, ele só fica em pé. Só que a tempestade não é isso. Nós ainda vamos chegar lá nessa fase. Pastores são muito... Eu não sou pastor, e me procuram para falar sobre casamento. Eu acredito que seja, pela história aí que eu tive com o meu relacionamento. Então às vezes as pessoas veem em nós alguém que pode ajudar. Aí, poxa, me ajuda aí, cara. Não sei mais o que eu faço, rapaz. Aquela mulher lá de casa está endemoniada. Você não leva a mulher para jantar, você não compra um presente para a esposa, você não lava a louça para a esposa. Não é o caso do pastor. Né, pastor? Você não faz nada para agradar. Aí o seu casamento fica, horrível, para não usar aqui uma palavra torpe. E você quer falar que é o diabo se levantando. O diabo não tem nada com isso. Nessa hora ele é inocente. E não adianta ficar rindo aí, moças, porque você também tem a sua parcela de culpa. A gente precisa encontrar maneiras para que a tempestade não se forme. Se um dia eu tiver a oportunidade, creio que vou ter, eu quero contar para vocês toda a história do meu relacionamento, tudo que aconteceu. Foram pequenas gotículas que virou uma tempestade no final. E a tempestade, ela tem umas características. Tempestades nos fazem perder tempo. Quando aquela chuva caiu em calçado, nós estávamos aqui na igreja. Alguns jovens estavam ensaiando, eu estava aqui com eles, o Pedro estava aqui. E começou a chover muito, e não parava de chover. E eu chegava ali naquela porta, e a Natália me mandou uma mensagem, falou: meu filho, o carro está lá fora, o outro carro. Eu estou com medo de chover granizo, vem guardar o carro. E eu chegava ali na porta e eu perdi tempo com isso. Outra coisa que a tempestade, uma outra maneira que a tempestade tem de nos fazer perder tempo, que eu já falei para vocês aqui também, é que por conta das minhas inconsequências, as inconsequências da minha vida que eu fiz, eu passo hoje, não vou dizer dificuldade financeira, mas eu já contei aqui, eu recebo metade do meu salário, e eu sou funcionário público, Deus me agraciou com isso, só que eu fiz muita coisa errada. Aí hoje eu passo por essa tempestade financeira, e isso me faz perder tempo, coisas que eu poderia estar adquirindo hoje, com 38 anos, eu só vou poder adquirir com 42, 43, perdi tempo. Eu estava conversando com o Maiquinho aqui um dia desse, com o Gabriel, e falando para eles: vocês são jovens, não deixa para estudar com 25 não, para passar num bom concurso. Não perca tempo, não deixe as tempestades da vida tirar vocês do foco, do centro, da vontade de Deus. Estudem enquanto vocês são jovens. Porque eu ainda consegui entrar com 22 anos, mas eu poderia ter entrado com 18. Mas não era o propósito de Deus para a sua vida. Naquele tempo eu nem sabia quem era Deus. Eu queria era curtir. Perdi tempo, desperdicei tempo com as tempestades. Na tempestade, a nossa capacidade de navegar não adianta em nada. Não adianta ter experiência na tempestade. Eu sei dirigir, mas no dia da tempestade eu não tive como sair na hora que eu quis. A minha habilidade na direção não me ajudou em nada no dia daquela chuva. Eu não tinha como chegar em casa.
E nós lemos no texto, no versículo 15, eles largam o leme no dia da chuva. Não, eles largam o leme. Como eu disse, no dia da chuva que nós estávamos aqui, e aí teve um determinado momento, quando a chuva deu uma estiada, eu consegui sair. O que eu vi lá fora? Pessoas querendo ajudar pessoas e não tinha como ajudar pessoas. A viatura da polícia só ficava rodando de um lado para o outro porque não tinha o que fazer. A defesa civil não tinha o que fazer. A água só subindo. Eu saí ali da pracinha do Banete, fui para a casa da minha mãe. 40 minutos depois, eu estava vendo no vídeo a pracinha toda tomada de água. Não havia o que pudesse ser feito. A tempestade tira a nossa capacidade de ação. São situações que parecem que não vão acabar e roubam toda a nossa esperança. Eu ajudei uma senhora que mora ali no Corguinho. Ou melhor, eu tentei ajudar ela, mas não consegui. Porque era muita água. E ela começou a chorar, e ela falou assim: minha filha está lá em casa, e a água subia. E nós conseguimos ligar para a filha dela, e a filha falou: não vem não, porque a água já está dentro de casa, mas eu estou bem. Aquela senhora perdeu toda a esperança naquele tempo. A tempestade roubou a esperança dela naquela hora ali. São situações que parecem que vão nos matar. Eu tenho a impressão que de repente, naquela tempestade, as pessoas que moram em lugares mais críticos, em algum momento elas podem ter pensado assim: não vou conseguir, vou morrer. Eu vi num vídeo aqui, na Rua Nova, a enxurrada arrastando uma pessoa. Aquela pessoa naquele momento deve ter pensado: agora já era, morri. Só que quando nós entendemos que Deus está no controle, nós vamos chegar no final da tempestade, e a única coisa que nós vamos ver é que nós ficamos molhados. Só isso. Quando Deus está no controle da sua vida, quando você está determinado a fazer coisas que Deus te chamou para fazer, para o reino de Deus, para servir ao Senhor, para honrar o nome do Senhor, quando você diz: o Senhor é quem controla a minha vida. A gente vê muitas pessoas escrevendo isso na internet, né? Deus no comando, Deus no controle. Mas só escrever ali não adianta. Porque quando Ele está no controle, nós vamos ver que a única coisa que aconteceu no final da tempestade é que nós ficamos molhados. E sabe o que Paulo nos ensinou aqui? Que no dia da tempestade, lá no navio, como eu vi aqui em Calçado, as pessoas corriam de um lado para o outro, desesperadas, sem saber o que fazer. Vamos pular do barco, vamos abandonar. Meu Deus, o que eu faço? Paulo foi orar. E por que você e eu precisamos agir como Paulo na tempestade? Para que quando nós vermos pessoas nessa situação de desespero, sem saber o que fazer, querendo abandonar tudo, querendo pular do barco, insisto em dizer: vida espiritual e sua vida normal aí. Ninguém vai pular do barco, porque eu orei ontem e o meu Deus me falou que ninguém vai morrer. Esse é o padrão que nós precisamos ser. Pessoas que no meio da tempestade não vão se abalar para ajudar outras pessoas. Porque se o crente se abalar na tempestade, como é que vai fazer? Aí depois da tempestade, aquelas pessoas que passaram por dificuldades viram que só estava molhado, perderam coisas, perderam bens, perderam casas, mas ainda estavam vivas. E veio a esperança de volta. Uma cesta básica, uma doação de roupa, água. Um trabalho lindo foi feito aí pela prefeitura, por organizações, né, que ajudam as pessoas, projetos.
Então fica aqui para nós a primeira lição dessa fase. Não se assuste na tempestade. Tempestade não é Deus te provando, e tempestade não é o diabo se levantando. Tempestades são coisas naturais da vida. Você vai passar por tempestades, não tem jeito. Só que você precisa estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, para que quando as pessoas estiverem desbaratinadas, correndo para um lado e para o outro, você abrace e diga: calma, você não vai morrer não. Deus falou comigo ontem, eu orei e Ele me mostrou. Nós não podemos perder a nossa fé em Deus para ajudar outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: lá fora está cheio de gente precisando de ajuda. Eu não estou falando de dinheiro, financeiramente, não estou falando de cesta básica. Cesta básica tem aqui, ó, ainda. Se a pessoa chegar ali amanhã precisando, o pastor vai entregar. Eu estou falando que as pessoas lá fora estão precisando de abraço. Mas agora não pode abraçar. Às vezes você abraça a pessoa pelo celular, pega, manda uma mensagem: está bem, está precisando de alguma coisa. Ela vai se sentir abraçada. As pessoas estão precisando de uma palavra, e nós só teremos palavras para falar para as pessoas se nós nos enchermos da palavra de Deus. A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E eles passaram pela tempestade, o navio afundou e eles foram nadando, escorados em pedaços de madeira, e chegaram numa ilha. E nessa ilha, pastor Paulo, porque Paulo era de fato um pastor, e um pastor que trabalhava, e nós vemos isso claramente aqui, porque ele não sentou na cadeira e falou assim: ó, eu salvei todo mundo, peguem aí agora gravetos, vamos acender aqui uma fogueira, porque se nós não morremos lá, nós vamos morrer aqui de frio. Tragam para mim também um copo de água gelada, se puder matar um bichinho aí e fazer para eu comer. Paulo não era desse tipo. Paulo chegou na ilha, e a palavra nos mostrou aqui, nessa versão está escrito diferente, mas na NVI diz que ele foi apanhar gravetos para fazer a fogueira. Era um cara que botava a mão na massa. Eu tenho visto aí nas redes sociais, YouTube, nos meios de comunicação aí, pastores que são praticamente deuses. Porque a cultura da honra, ela não tem que ser cobrada. Se o pastor precisar ficar falando comigo: você tem que me honrar, rapaz, sou seu pastor, como é que é isso? Isso não é honra, isso é domínio, manipulação. Eu que tenho que olhar para os meus pastores, vou honrar esses caras. E Paulo não era esse tipo de pastor que ficava exigindo nada. Não, ele pegava e ia trabalhar, e foi pegar graveto. E nessa hora surgiu a segunda fase. Agora é o diabo. Essa aqui é a tempestade, né? Esqueci de pegar a tempestade. E essa aqui é a fase da cobra. Não vou sentar aqui não, senão vou ficar escondido aqui atrás do púlpito. Essa é a fase da cobra. Nós vemos que Paulo, quando ele pegou os gravetos, foi colocar no fogo, a cobra, assustada com o fogo que Paulo havia produzido, ou estava produzindo, mordeu a mão dele. E a cobra são provações que Deus nos permite passar. É quando Deus fala assim: eu vou permitir que o diabo se levante contra ele. Agora é o diabo se levantando, e está na Bíblia também. O pastor pregou aqui há pouco tempo sobre Jó. Lembra que Jesus falou com Pedro que Satanás havia pedido: Satanás me pediu para te cirandar, e eu deixei. Cirandar é você pegar uma peneira, botar o produto que você quer ali, né, e peneirar até que todas as impurezas saiam. Então às vezes Deus vai permitir o levante do inimigo, do diabo na sua vida, é só para isso.
é para tirar as impurezas. Vai ficar só o suprassumo do material, vai ficar só o suprassumo do seu caráter, da sua índole, dos seus princípios. Tudo que é ruim vai sair na peneira. E a peneira começa grossa. Eu nunca fiz isso, mas eu já vi muita gente fazendo com trigo. Faz também antigamente, né, com café. A pessoa jogava para cima assim, soprava e voava lá umas palhas. Eu não sou muito novo não, tá vendo? Eu tenho quase 40 já. Mas é Deus que permite que isso aconteça. Que o inimigo se levante, que o diabo se levante. E nós não queremos passar por isso, por essa fase, pela fase da cobra. A gente fica, por quê? Se eu faço tudo que Deus me pede, se eu vou na igreja quinta, domingo, escola bíblica, agora eu venho no tabernáculo também. Por quê, querido? Faz parte do caminho de Cesareia até Roma, faz parte. É uma das fases que nós vamos passar. Não tem jeito. E a gente precisa entender isso. O tema lá podia ser também entendendo as fases da vida. Que é importante que a gente identifique a fase que a gente está, porque senão quando a gente estiver na tempestade, a gente vai falar que é o diabo. Aí quando a gente estiver em Cesareia, a gente vai achar que é tempestade. Então nós precisamos ter discernimento. Palavra pregada pelo pastor João aqui um dia desse. Viver em igreja, né, é isso. Todo dia você vem aqui e recebe um pedacinho do quebra-cabeça. Discernimento para entender as fases. Aí hoje eu estou aprendendo como suportar as fases, porque se Paulo conseguiu, eu consigo também. E a cobra vai chegar aí, uma hora ou outra. Se você saiu da Cesareia, está na tempestade, quase acabando, se prepara, porque a fase da cobra chega. E a cobra, ela costuma se apresentar também de outras formas, que são pessoas que se levantam contra você, usadas pelo inimigo. Não sei se você alguma vez já foi traído na sua vida, em algum sentido, traição, que você não esperava, porque esse é um animal traiçoeiro, e isso acontece. Mas você não pode morrer nessa fase, senão você não chega em Roma. E as cobras, elas têm algumas espécies, né? Você sabe disso. E aqui no nosso texto ela tem também algumas espécies de cobra que tem mordido o povo de Deus. E uma das espécies de cobra que tem mordido o povo de Deus é a cobra do rótulo. Eu não estava aqui na quinta, mas minha esposa esteve e comentou comigo a respeito. A gente sempre pergunta: e como foi a palavra? E ela falou comigo que o pastor João falou que quando nós entendemos nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus, acabou. Venha a cobra que vier, a tempestade que vier, venha o que vier, não vai te matar, porque agora você já sabe quem você é em Deus. E essa cobra do rótulo, ela está aí circulando hoje em dia, que é aí tudo que o inimigo quer, roubar a sua identidade em Deus. Mas como assim? São pessoas que querem dizer para você coisas que você não é, e você acaba acreditando naquilo, coloca aquilo na cabeça. Poxa, mas aquela pessoa falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aquilo vai te minando, você começa a parar de vir na igreja. Lá na ilha tentaram dizer que Paulo era amaldiçoado. Ela mordeu a mão dele, não aconteceu nada. E ele não era. E com você não é diferente. Não aceite os rótulos que as pessoas tentam colocar em você para roubar a sua identidade. Não permite. Deixa a pessoa falar, não vai discutir também não. Seja crente, dê o outro lado da face, mas volte para sua casa sabendo que você é filho de Deus, e ninguém pode roubar isso de você. Não perca a sua identidade.
Não aceite esse rótulo, nenhum rótulo de depressivo, de eu sou, você é depressivo, depressiva, você é ansioso. Não, você está. E vai passar. Confia no Senhor. Nós não somos nada. Às vezes a pessoa fala, você é polícia? Não, sou polícia não, estou policial por um tempo. Outra cobra, essa daqui, que tem nos mordido o povo de Deus, é a cobra da opinião alheia. Quando Paulo foi mordido, um grupinho se juntou e começou a falar dele. Se não morreu lá, vai morrer aqui. Esse cara tem alguma coisa com ele, deve ser feiticeiro. Não morreu. E ele, nem aí para a opinião alheia. E nós temos esse problema. Eu tenho também, tá, gente? Quando é nós mesmos. Quer dar muito ouvido para a opinião alheia. Porque as pessoas dizem. Só que nós precisamos entender que quando a opinião alheia, por exemplo, vem do meu pastor para me edificar, aí sim, senta, ouve, que isso vai te ajudar a chegar em Roma. Eu estou dizendo de opiniões alheias que não somam em nada na sua vida, que não fazem diferença na sua vida. Uma das coisas que o pastor falou comigo naquele dia que eu estive aqui conversando com ele por 1h30 foi: responda com a sua vida. Deixa aí, nem até uma musiquinha, né? Deixe que digam, que pensem, que falem. É isso. Não se preocupa não. Firma seu pé aqui, na rocha, palavra de Deus. Se você estiver vivendo de acordo com o que está escrito aqui, o que vier lá de fora são só falácias. Não pode te derrubar, não pode te fazer parar, e não vai te fazer. A outra cobra é a cobra da dúvida e do questionamento. E eu também já esbarrei nessa cobra aí. É a cobra do será e do porquê. Será que Deus vai fazer? Deus falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que eu ia passar naquela prova, que eu ia conseguir aquele emprego. Será que Deus vai fazer? Será? E o porquê? Questionamentos. A gente começa a perguntar para Deus: por quê, Senhor? Por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? É porque você está em Cesareia e está indo para Roma. É por isso. E você precisa passar por esses momentos aí. Não tem jeito. E o que nós aprendemos com Paulo foi o seguinte: isso aqui é muito interessante e muito importante. Paulo não deu paulada na cobra. Paulo não discutiu com a cobra. Paulo não foi para a internet ficar postando nada lá para a cobra. Paulo não fez nada disso. Paulo não processou a cobra. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a mão e a cobra caiu no fogo que ele havia produzido com a lenha. Se houver fogo de Deus na sua vida, você não vai precisar fazer nada. Esse fogo vai queimar a cobra. Esses ataques não vão podem te chegar a você, mas não vão te fazer mal. A cobra mordeu Paulo, mas não fez nada com ele, porque caiu no fogo. Então qual é o segredo? Fogo de Deus na sua vida. E como que eu consigo fogo de Deus na minha vida? Orando, jejuando, buscando ao Senhor, lendo a palavra, vivendo em santidade. É automático, é como se fosse automático, o fogo vem. Só que a gente quer falar que o diabo se levantou contra nós, às vezes nós não estamos fazendo nada para Deus. O diabo não vai perder tempo de se levantar contra você se você não estiver fazendo nada para Deus. Ele tem pessoas que estão atazanando ele para perturbar. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não ajuda na obra, nem semeando e nem vindo aqui fazer nada. Eu não estou falando na obra do pastor, não estou falando na obra da pintura, nada disso. Estou falando na obra de Deus. Uma obra de Deus. Você não faz nada para Deus, ou nós não fazemos nada para Deus. Deixa eu me incluir nisso aí também, para não ficar arrogante. Nós não fazemos nada para Deus e queremos dizer que o diabo se levantou contra nós. Mas se levantar para quê? Por quê? Se nós não estamos incomodando ele em nada. Não vai.
É estranho isso que eu vou falar agora, mas para o diabo se levantar contra mim, contra você, nós temos que merecer. E queira que ele se levante. Porque se não se levantar, se você olhar para trás e não ver o diabo te perseguindo, é porque ele está do seu lado. E se ele estiver do seu lado, esse é um problema. Então produza fogo de Deus para queimar os ataques da cobra quando vier. Produza fogo, fogo do Senhor, fogo santo, fogo verdadeiro. Não é fogo estranho não, que a gente tem visto muito por aí também, muito fogo estranho. Não é desse tipo de fogo que eu estou falando. Me perdi aqui nas minhas folhinhas. E a última fase é a fase da ilha, Ilha de Malta. Está aqui a fase da ilha. O que é a ilha? Estou olhando para o relógio ali, me perdoa se eu passar um pouco do tempo aí, mas que às vezes não tem jeito. E eu não quero me preocupar com o relógio e deixar de falar para você aquilo que Deus pediu por conta da hora. A fase da ilha, ela é aquela fase onde Deus vai te colocar num lugar que de repente você nem queria estar. Lembra quando que eu falei? Já tinha falado com o pastor e falei aqui também de púlpito, que eu nunca havia pensado em congregar nessa igreja. Então se você me perguntar hoje, talvez eu esteja nessa fase. Não era por causa das pessoas daqui, nunca tive nada contra ninguém aqui, pelo contrário, pastor da minha mãe há muitos anos. Já conheci alguns irmãos aqui da igreja, também não tenho nada contra ninguém. É porque a gente olha de fora, isso é um grave erro que nós cometemos, e a gente pensa, poxa, não é meu estilo. A gente olha de fora ou de repente é guiado pela opinião dos outros, por opinião alheia. A pior coisa que tem é isso. Se vocês souberem como eu apanhei por poder olhar coisas e pessoas a partir do olhar dos outros. Às vezes eu nem conhecia a Maria. Ih, ó, Maria complicada, não mexe não, sai fora. Estou dando um exemplo da Maria. Entendeu? Aí eu já criava aquele cenário, já não queria nem chegar perto da Maria, porque me disseram que a Maria era isso, era aquilo outro. Aí quando eu chego perto da Maria, eu vejo que a Maria não era nada daquilo. Aí vem a parte difícil, que eu tive que fazer isso com muitas pessoas. Aí eu chegar perto, que é difícil, tá? Eu chegar perto da Maria, Maria, me perdoa, porque um dia eu fiz um pré-julgamento a seu respeito, a partir daquilo que me falaram. E por isso eu não pensava em congregar nessa igreja. Aí onde Deus me colocou? Na igreja evangélica Vida de Calçado. E sabe para que Deus faz isso comigo e com você? Às vezes te coloca em lugares onde você não queria estar, que às vezes você pensa assim, poxa, eu sou o cara, ou eu sou a moça, eu era para estar lá, por que eu estou aqui, Senhor? É exatamente por isso, que dentro de você e aqui dentro de mim tem um leãozinho chamado ego. Ele fica adormecido. Se nós alimentarmos ele devora a gente e devora quem está ao nosso redor. É o tal do ego elevado. Então Deus coloca a gente às vezes em lugares que a gente não quer estar, para a gente baixar a bola. Vou falar aqui no português, claro. Para isso, vai lá para a ilha. E Paulo, poxa Senhor, sou apóstolo dos apóstolos, estou indo para Roma, vou estar de frente do imperador, inclusive estou indo defender o seu nome. E o Senhor vai me colocar numa ilha, batendo de porta em porta, perguntando, está precisando de uma cura aí, irmão? Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda aí. Mas é exatamente para isso, para a gente baixar nossa bolinha, entender que não é do jeito que a gente pensa. Vai ficar aí na ilha sim. Ilha é lugar de refletir, ilha é lugar de pensar em tudo. É para isso que serve a ilha, é para isso que Deus te coloca em ilha. E qual é a sua ilha hoje? Em que ilha você está? Se é que você está numa ilha, a notícia boa é de estar na ilha que você está bem perto de Roma. Só que isso aqui é um ciclo.
Às vezes nós estamos aqui na fase da cobra, aí se a gente não for muito bem na fase da cobra, a gente volta para a fase da tempestade, aí a gente melhora na tempestade ali o nosso caráter, aí vamos para a fase da cobra de novo. Às vezes você já está lá em Roma, mas por algum motivo acaba caindo em Cesareia novamente. É um ciclo, são fases da vida, fases da vida. E sabe por que essa é a parte que eu preciso tentar falar sem me emocionar. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Vou te explicar, vê se você vai entender. Ele faz isso comigo e com você, para poder criar em mim e em você um caráter ilibado, para criar em mim e você princípios que não vêm dos homens, que vêm do céu, para cultivar dentro de mim, dentro de você, um homem, uma mulher que nada vai parar. Porque quando você chegar aqui em Roma, no lugar da alegria, da liberdade, da honraria, viver livremente, ficar de frente com o imperador, pessoas importantes, quando você estiver aqui, você vai estar pronto, preparado, para quando chegar alguém para você e falar assim: poxa, estou passando por uma tempestade aí na minha vida. Tempestade? Senta aqui, irmão. Sei tudo de tempestade, tudo. Senta aqui. Chegar uma pessoa para você e falar assim: poxa, fui picado aí por uma cobra. Cobra? Meu irmão, vamos conversar. Eu manjo tudo de cobra. Trabalho lá naquele instituto lá, que só mexe com animais peçonhentos. Senta aqui. Sei tudo de cobra. Vou te ajudar. É para quando alguém chegar para você e falar assim: Lohane, tô na ilha, Lohane. Aí, Lohane, você vai falar assim: ilha? Senta aqui. Sei tudo de ilha. Vou te ajudar a não morrer na ilha, a suportar a fase da ilha. E quando você estiver no lugar mais alto, você viu que as cadeiras juntas ficaram mais altas. Tudo isso que você passou não vai deixar você se perder. Você não vai se transformar numa pessoa arrogante. Você não vai se transformar numa pessoa nariz em pé. Porque essas fases aqui te transformaram, todas elas. Quando você estiver na fase da honra, o seu caráter não vai ser mudado. Quando você estiver na fase da honra, tudo que você passou nas outras fases vão fazer de você uma pessoa que quando morrer vai ser lembrada, assim como o apóstolo Paulo, assim como Jesus passou por todas essas fases. Ele esteve na tempestade, e a tempestade se acalmou. A cobra levou ele para o deserto, onde ele foi tentado. Ele teve várias oportunidades, várias ilhas para mostrar quem ele era, o poder que ele tinha, sendo filho de Deus ou o próprio Deus. Mas ele, não vou fazer. Não foi para isso que o meu pai me colocou aqui. Todas essas fases que você está passando, e eu não sei qual dessas que você está, nem sei se você está em uma dessas, mas eu espero que esteja. Porque se você está vivo, é bem provável que você está passando por alguma fase dessa. Não é para te matar. Deus não quer isso. Ele quer te preparar, Ele quer te usar. Quando eu cheguei aqui na igreja,
Vou estar sempre... a gente precisa falar, né, daquilo que Deus faz na vida da gente. Porque às vezes a gente só quer falar do diabo. O diabo fez isso comigo, o diabo fez aquilo. Fala de Deus, que fala do que Deus fez. E quando eu cheguei aqui na igreja, que eu fui conversar com o pastor, que eu acredito que em 19 anos aqui nessa igreja, ele já tenha passado por todas essas fases, prontamente ele tinha o que me falar, ele nem pensou. Nem pensou. 1h30 de conversa, 1h20 eu falando e ele escutando, depois de 10 minutos ele me falando: ó, é isso, isso e aquilo, comigo foi assim, quando eu cheguei aqui foi assim, não sei o quê. Se eu conversar com o pastor João, eu não tive essa oportunidade de sentar com ele um tempo de qualidade, tenho certeza que ele, no período, na caminhada dele, ele também vai ter o que me falar. Porque são pessoas que foram preparadas, passaram pelas fases. E sabe qual foi o melhor disso? Não morreram, estão aqui. E eu quero estar sentado ali numa cadeirinha daquela ali também, como um vencedor de fases, como alguém que zera o jogo. É assim que os jovens falam, né? Zerei o jogo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. O louvor que nós oferecemos a Ti, a palavra que Tu ofereceu a cada um de nós. E esse momento que nós estamos encerrando, nós estamos entregando nas Tuas mãos, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias. Nos dê uma semana abençoada, nos dê um regresso para o nosso lar abençoado, protegido, guardado pelo precioso nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe vocês. Disse que não deixa o filho só pra trás, e nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que